Vamos abrir a Bíblia, Evangelho, escreveu João, capítulo 21, versículo 15. A irmã que está ao lado da nossa irmã que é deficiente auditiva, sempre transmita para ela o nosso carinho, o nosso abraço, pelo fato dela estar aqui, né? Às vezes não entendendo e compreendendo tudo o que falamos, mas ela é muito bem-vinda sempre entre nós. Nós vamos ter que falar com alguém para vir nos cultos do terça ajudar esta irmã. Ela precisa também ouvir a palavra de Deus. Capítulo 21, versículo 15 de João. Olha o que diz o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou, 21 e 16 agora, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele teve dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Talvez você diga assim: pastor, já é tarde, nós já damos os avisos, já ouvimos os hinos, e agora nós vamos tirar um tempo para a palavra, mas também não vamos passar do horário, pode ficar tranquilo. Nós estamos diante de um texto da Bíblia, um texto muito especulado pelo fato de que Pedro foi um homem no ministério de Jesus que ele teve altos e baixos. Ele era um homem que, na mesma hora que ele era bem espiritual, ele também era um homem carnal. Ele se deixava o inimigo às vezes tomar posse dele, ou a impulsação do próprio ser humano dele. Ele acabava fazendo coisas que não agradavam o mestre. E aqui nós encontramos na Bíblia que Jesus apareceu, mas antes disso nós vamos ver que este homem, que Jesus interrogou ele 3 vezes, tem um propósito aqui nessas perguntas que Jesus faz. Por quê? Porque se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar quando Pedro, ele está diante dos discípulos, e ele teve um ponto muito alto na sua vida. O primeiro ponto alto que Pedro teve foi quando ele foi chamado. Ele estava consertando redes, seus aparatos de pesca. Jesus chegou, chamou para que viesse segui-lo. E aí a Bíblia diz que essa é uma vocação que Pedro assume, larga a pesca e vai seguir ao mestre. Até Pedro faz uma pergunta para Jesus da seguinte forma: eis que eu deixo tudo e vou te seguir, o que eu vou ganhar? Jesus disse: você vai ganhar 100 vezes aqui, e quando chegar no céu, você vai ser reconhecido pelo reino de Deus. Aí teve um ponto muito alto na vida de Pedro, foi quando Jesus fez uma pergunta aos discípulos: o que o povo falava de Jesus na rua, o que o povo dizia de Jesus. Aí disse assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Elias. Mas aí Pedro, naquela hora, o Espírito Santo revelou para ele que Jesus era o Filho do Deus vivo. Aí o Pedro, depois que todos falaram, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela hora o Pedro se encheu, porque quando Pedro disse isso, Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pensa num crente fervoroso, num crente pentecostal, num crente que poderia bater no peito e dizer assim: Deus me revelou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então teve um ponto muito alto na vida desse homem.
E teve muitas coisas que aconteceram na vida do Pedro, que ele também acabou, depois desta vez que ele recebeu uma palavra de elogio dos próprios lábios do Senhor, que ele era revelado por Deus o que ia acontecer. Mas logo em seguida, quando Jesus está prestes para ir para a cruz, ele vai dizer a Jesus que ele não precisa passar pela cruz. Aí o mesmo Jesus que diz para ele que bem-aventurado, também diz assim: para trás de mim, Satanás. Então, o homem, o ser humano, ele tem altos e baixos. O crente, ele tem altos e baixos. O crente, hoje ele está bem crente, amanhã ele está meio crente, e se bobear, quando ele depois da manhã ele já não está mais na igreja. O Sérgio, quando veio orar aqui, ele fez menção de que muitas pessoas poderiam estar aqui, não estão. É bem, a gente sabe que no dia de semana alguns trabalham, o horário também ajudou um pouco, mas a maioria das pessoas que já passaram por aqui, se tivesse permanecido, esta igreja deveria ter ido até no muro e ocupado o estacionamento de tantos crentes que já se converteram e que foram saindo pelas portas. O Eronildo me deu uma lista de pessoas para mim assinar o nome para desligar do hall de membro. E eu peguei o telefone e liguei para todas as pessoas. A maioria trocaram o telefone, outros mudaram de cidade e outros, quando eu consegui, chamou e não atendeu, mas também não me retornaram, porque antes de desligar do hall de membro, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que está lá precisando do que o Adelaide falou nesta noite, de um abraço, de um sorriso, de uma mão amiga. Então é para isso que Deus nos chamou. Mas vamos lá. Aí o Pedro começa a cair quando ele diz assim: o senhor não precisa ir para a cruz. Jesus diz assim: para trás de mim. Mas aí ele pensa assim: mas que mestre é esse? Que Deus é esse que na mesma hora que diz que eu sou o cara, também está me chamando de diabo? É porque Deus é Deus em todas as coisas. E quando nós estamos errados, Ele nos corrige. Quando nós estamos certos, Ele nos elogia. Deus, Ele não vai mudar a sua glória para agradar nós. Deus não vai deixar que nós estejamos no erro e vai passando a mão sobre a nossa cabeça. Não, se Ele tiver que repreender, Ele repreende. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus ama. E quando Deus ama, Ele açoita o filho que ama. De que maneira Ele vai açoitar o seu filho? Olha, hoje Deus não está com um chicote na mão para açoitar crentes. Então Deus vai usar alguns métodos. Às vezes algumas dificuldades financeiras, às vezes algumas enfermidades, às vezes alguma crise, às vezes alguma coisa para se chegar a Ele. Porque quando nós estamos bem, nós acabamos esquecendo. E o Pedro agora, ele começa a cair. E ele, quando ele ouve que diz que Jesus não precisa ir para a cruz, ele diz: eu tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer. Uma outra coisa que o Pedro diz: quando Pedro, Jesus está dizendo assim: esta noite vão ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O Pedro assume novamente a conversa, porque ele se tornou o cara da época, ele era um líder de tudo. Ele diz assim: olha, todos podem se escandalizar, mas eu não vou, nunca, não vou me escandalizar com o Senhor. Aí ele diz assim: se for preciso, eu vou até a morte com o Senhor. O Pedro, esse cara aqui, se eu vou até a morte, está lá em Mateus 26, 31 ou 35, ele se torna autoconfiante. E nós temos que tomar cuidado que a autoconfiança que nós temos não vai nos livrar dos ataques do diabo. Por quê, pastor? Porque nós só estamos aqui nesta noite, não é porque nós temos um bom nome, não é porque nós somos bonzinhos. Nós só estamos aqui porque alguém pagou um preço muito caro para que eu e você estivessem aqui. Nós temos parte de estarmos aqui, sim, nós temos parte de poder estar aqui. Por quê? Porque o nosso esforço fez com que nós estivéssemos aqui. Para que nós estamos aqui? Para Deus consertar aquilo que está fora do eixo, para Deus centralizar aquilo que precisa ser centralizado. E Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando se fala em pecado, Deus passa a mão quando é para perdoar, Deus passa a mão quando é para abençoar, Deus passa a mão nas pessoas para levantar. Deus faz tudo isso. Só que nós devemos entender que a autossuficiência de cada ser humano pode levar à queda, à ruína. E o Pedro diz assim: olha, esses que estão aqui, podem se escandalizar. Já começou acusando. Esse aqui pode te negar, o João pode te negar, mas eu vou com o Senhor até a morte.
Aí Jesus diz uma verdade para ele: vamos dizer uma coisa, o diabo pediu para cirandar com você. Sabe o que é cirandar? É jogar na peneira. Quem peneirou café, quem peneirou feijão, quem peneirou milho, quem peneirou soja, sabe que você chacoalha assim a peneira, a sujeira cai, depois você joga para cima. Lá no Paraná ainda faz isso, né, Alex? Joga para cima, se o vento está de lá para cá, joga assim, o vento joga a palha para fora e o grão cai novamente na peneira. E o diabo pediu para se andar contigo, mas eu orei para que Deus não deixasse o diabo se andar com você, porque ele queria fazer de você uma pedreira. Vou dizer uma coisa para ti: esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O senhor tem certeza? Eu escolho, eu não. Aí você conhece a passagem que eu não preciso me deter. Eu quero chegar aqui no versículo 21, no capítulo 21 e versículo 15, que aí ele nega Jesus as 3 vezes. Quantas vezes ele nega? 3. Quantas vezes Jesus pergunta para ele se ele ama ele? 3. Negou Jesus, a queda foi indo, a queda foi acontecendo, ele nega Jesus, e o fundo para ele foi quando ele está no meio daquela fogueira, perto daquela fogueira, e passa alguém assim: tu és um deles. Não conheço aquele homem. Sabe aquele amigo que diz assim: ó, vou com você até a morte, chega na beira da morte e você não salta fora? Sabe aquele amigo que te abraça, que diz assim: ó, você é o meu melhor amigo, mas quando vira as costas fala mal de você? Meu Deus. Sabe aquele abraço? O tamanduá é um bicho que mais gosta de abraçar. O tamanduá, ele coloca a língua para fora, ele deixa a formiga bater na sua língua, e ele deixa correr lágrima dos olhos, e diz: as formigas estão vencendo, e a formiga fica toda faceira, porque a formiga trabalha em conjunto, né? E elas vêm todas elas na língua do tamanduá, e ele mordendo, e ele chorando, e quando a língua está cheia de formiga, está dentro, pronto, viu? Sabe aquelas pessoas que andavam com Jesus, ó. Quando Jesus fez a ceia, quando ele instituiu a última Páscoa, a primeira ceia, ele disse assim: ó, tem um diabo no meio de nós. Se nós dissermos isso hoje, isso pode gerar um processo, mas Jesus disse assim: ó, pecado é pecado, diabo é diabo, céu é céu, inferno é inferno, e não tem curva, não tem sombra de variações. Deus, é santo, ele é dono da verdade, e a Bíblia é a verdade, nós estamos aqui para pregar a verdade. E aí esse amigo que diz que ia até a morte, quando chega na hora da morte, na hora de passar mesmo pelaquela dificuldade da morte, eu não, vou crucificar o cara, eu já sei como é que é a crucificação, eu já sei o que os romanos fazem, pendura o camarada lá, deixa lá morrendo, eu não vou passar por essa morte. Eu pensei que a morte que ele estava falando era de velhice, que eu ia viver muito tempo, essa morte não quero não. Se afastou e começou, negou uma vez, negou 2, negou 3. E quando Jesus está sendo crucificado, não sei se Pedro estava acompanhando, mas Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado na sexta, e quando Jesus foi sepultado, Pedro logo voltou para a pesca, voltou para a velha vida. Quantas pessoas com desejo de voltar para a velha vida estão dentro da igreja, esperando uma oportunidade para dizer assim: eu quero voltar para a velha vida. É só aquele irmão me chamar de feio, é só aquele irmão cobrar alguma coisa de mim, eu vou voltar para o Egito. Não volto para o Egito, não volto para trás. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não tem volta para você, você tem que ir para frente, você tem que ir para o céu, você tem que ir para a glória. Não importa o que falam, o que dizem de você, Deus, ele marca o encontro com você, mesmo que você esteja distante dele. O Pedro estava só esperando, agora eu já neguei, eu já fui um bom crente, já falei mistério, já falei profecias, já entreguei mensagem de Deus, já visitei doentes, já orei pelos doentes, agora eu estou passando uma fase ruim, eu vou pescar. Sabe, essa vida de apóstolo aí
Ele passa uma noite inteira pescando e ele não pega nada. E o seu barco era barco de gente profissional. Né, irmão Rodrigo? Não eram as nossas tarrafinhas, nossas redezinhas. O Pedro, ele tinha uma embarcação boa, ele tinha bons barcos de pesca, e ele pescou a noite toda. E eu já pesquei uma noite toda. E a gente fica atribulado, triste, quando rasga a tarrafa, quando não pega nada, vem de manhã cedo, sem peixe, cansado, com sono, com fome, e chega lá em casa: cadê o peixe? Não tem peixe. Não tem peixe. Mas como que tu vai entender que num mar desse tamanho, num rio desse tamanho, dessa largura, não tem peixe? Não tem, porque Deus dá ordem para o peixe e o peixe sai. Eles não pescaram a noite toda? A noite inteira eles pescaram. E eles voltaram e jogaram a rede ao outro. No mesmo mar. No mesmo local que eles estavam. Jesus aparece, o Pedro está pescando, esqueceu do mestre, está morto, não tem mais jeito, estou lá pescando. Quase de manhã cedo o mestre aparece, assando pão e peixe na praia. E ele grita, não sei qual a distância que eles estavam, se o mar era calmo, se o mar era revolto, mas ele grita para os discípulos: vocês têm alguma coisa para comer? Não. Estamos com fome, estamos sem peixe, não temos nada. Aí diz a Bíblia aqui no versículo de número 8, no capítulo 21, que aí eles voltam, 21 e versículo 1. Disse Jesus: trazei-me alguns peixes que apanhasse. Simão Pedro entrou no barco arrastando a rede de terra cheia de quantos? 153 grandes peixes. Mas como não tinha dado nada? Como é que agora tem peixe? Porque Jesus é dono de todas as coisas. Ele não falou para o peixe engolir o Jonas? Ou você acha que ele ligou o peixe? Mandou um WhatsApp pro peixe: só vai lá, pega o Jonas. E na hora certa, tá? Não existe ninguém com o horário mais pontual do que Deus. Quando o Jonas foi lançado, quantos minutos uma pessoa aguenta debaixo d'água? Vamos extrapolar aí, sem respirar. 1 minuto, 2? Um minutinho, né? Quem sabe Deus deixou o Jonas 1 minuto e meio lá, agonizando. De repente veio um submarino, o Joaquim, o submarino veio e pegou o Jonas. Se Deus se atrasa, o Jonas já era. Mas Deus manda em todas as coisas. Olha o que Deus diz para você aqui nesta noite. Abre uma coisa aqui para você. Não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação, qual é a tua dificuldade, mas Deus não se atrasa e não se adianta. Ele chega na hora certa. Aí Jesus disse: vinde e comei, porque ele já tinha peixe e pão. E depois, uma coisa nós devemos guardar aqui, nós já vamos encerrar. Fica tranquilo que eu não vou. Fica tranquilo. Nós podíamos ficar até 9h15, porque o nosso horário é. Mas não vamos fazer isso. Escute só: depois de comer. Uma outra coisa que nós temos que guardar, que é uma lição que Jesus dá para nós aqui, ó. A gente nunca briga com alguém antes de comer, porque a pessoa perde o apetite. E comer nervoso faz má gestão. E Jesus ensina, depois de terem comido, depois de que o Pedro não sabia nem como olhar para o mestre, e agora o mestre ressurreto está na beira da praia, ele já tinha negado 3 vezes, não foi no seu sepultamento. Porque quando as mulheres foram lá, o que ele disse? Vá aos discípulos
E diga também a Pedro para ele não perder a reunião. Ele tem que estar na reunião. E quando eles terminaram de jantar, eles tomaram o café da manhã, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Irmão, imagine alguém que te faz mal, em 3 dias te nega 3 vezes, diz que não é teu amigo, em 3 dias abandona a fé, não vai mais na tua casa. Não fazer só isso. Você teria coragem de ir lá na casa dele, preparar um pão, assar um peixe, ou fazer um churrasco e dizer: vem aqui na tua casa comer contigo? Será que se fosse nós teríamos essa condição de uma pessoa dizer que não nos conhece, deixar nós ir para a morte, depois dessa pessoa que morre, vamos fazer fosse nós, né? Chegar diante da tua presença com peixe, com pão, sentar ao jantar ou almoçar contigo e depois perguntar assim: tu me ama? Às vezes nós não conseguimos olhar para o irmão que está dentro da igreja. Às vezes nós dizemos assim: se é para ir para o céu que esse homem está indo, eu não quero ir. Que cristão é esse? Que crente, que tipo de cristianismo nós estamos? Jesus perguntou: tu me amas? Aí alguns historiadores, especuladores, perguntam se ele ama, acham que Jesus está perguntando se ele ama mais do que os outros discípulos que estão com ele, pelo fato de que ele teve a ousadia de dizer lá: ainda que todos se escandalizem, eu não. Outros também pensam e defendem a ideia de que, como ele voltou para a pesca, ele abandonou o Evangelho, ele pergunta, quem sabe apontando para aqueles 153 grandes peixes. 153 grandes peixes numa rede era muito peixe. Outros defendem a ideia de que Jesus apontava para os peixes e dizia assim: ó, tu me amas mais do que a estes? Ele faz 3 perguntas. Ele pode ter perguntado uma: se tu me ama mais do que os discípulos, se tu me ama mais do que esses peixes, tu me amas mais do que o teu serviço? E as 3 vezes o Pedro disse: eu te amo. Mas quando ele lembrou que Jesus já tinha dito para ele que 3 vezes ele negaria antes que o galo cantasse, quando Jesus perguntou pela 3ª vez, ele disse assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Imagine, aconteceu um acidente aí com o Luiz, com os filhos dele.